do irmão, o irmão foi forjado na dor. Criou-se uma experiência, a acessibilidade e a sensibilidade espiritual. Hoje, a gente vê muitos que nasceu agora na fé, conheceu, ainda não criou uma profundidade espiritual, ainda não subiu os degraus, não foram forjados, eles ainda não aprenderam a engatinhar, mas já querem correr. E o mundo espiritual, ele é muito, como que se diz? Ele tem várias nuances e várias etapas que tem que ser cumprida por todos nós. Então, se eu comecei hoje, como que eu já quero estar lá na frente? Se eu estou no prezinho, como que eu já quero ingressar na faculdade? Se eu ainda estou sendo enxertado, como que eu quero já dar fruto? Existe um processo a ser respeitado. E o que me chama a atenção é muitos que se perderam na fé, tropeçaram, caíram por não saber manusear as ferramentas que Deus deu. Por não saber utilizar de forma sábia e saber entender o tempo de Deus na vida deles. Porque há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E muitos se anteciparam ao tempo, se anteciparam ao propósito. Existiam promessas, existiam evidências de Deus na vida deles, mas não foram ainda limpos e tratados de tantas coisas que eles carregavam consigo, o orgulho, o ego, a vaidade e tantas coisas. Então eles mesclaram tudo que ele tinha do velho homem com aquilo que Deus lhe deu como ferramentas para serem usadas para a edificação da igreja, mas não do nome deles. E muitos quiseram o seu próprio nome, o seu próprio marketing, fazer o seu próprio merchandising, colocar o nome dele acima do nome do Senhor, querendo dividir e tomar a glória de Deus. Então, o que me chama a atenção é que muitos não souberam esperar o tempo, e outros não aguentaram o processo doloroso, não suportaram. Mas para todos que estão nessa live, os irmãos, as irmãs, não há luta, não há prova, não há guerra que não venha a ser cessada. Não há ferida que não venha a ser sanada. Não há o amargo que não venha a se tornar doce. O amargo é necessário. Eu digo algo que eu aprendi assim: o crente aprende mais chorando e perdendo do que ganhando e sorrindo e ganhando demais. A gente aprende a não valorizar, mas quando a gente perde e chora, a gente aprende. E o evangelho açucarado e algodão doce não é o que aprendemos. Aprendemos, sim, que vamos sofrer, porque Cristo anunciou: no mundo tereis aflições. Então é isso, irmão Charles. Eu vejo que muitos ainda não alicerçados, não respeitando o tempo de Deus na vida deles, se anteciparam ao propósito, se anteciparam ao projeto, causando dor para eles e também para aqueles que estão ao seu redor. Eu queria que o irmão pudesse discorrer sobre isso, até pela experiência que o irmão tem, porque é algo muito importante. Está sem áudio. Deus deu a graça, irmãos, de nós ouvirmos o que Deus acabou de dar para o nosso irmão Jonathan, e é de muita valia. Nós conversamos esses dias, o irmão Marcelo e eu, a respeito do equilíbrio dos conselhos, das verdades e dos confrontos dos antigos para com os novos. Lembra disso, irmão Marcelo? Lembro perfeitamente. E para criar esse gancho para me apresentar dentro daquilo que o irmão perguntou, uma resposta, Marcelo, evidencia para nós como que foi
a convivência sua com os antigos, para que você não causasse esse naufrágio, como Deus deu a graça do nosso irmão Jonathan falar, que em seguida eu embaso isso com um texto bíblico. Eu, logo no princípio da minha caminhada, né, eu tinha um irmão na Água Rasa, por nome Ciro, ele era porteiro da Água Rasa. E ele era vizinho, morava muito próximo ali. E toda vez que eu conversava com ele, ele me tratava, a gente ia falar com ele, ele falava, não, você tem que primeiro orar, você precisa primeiro jejuar, você precisa primeiro passar alguns processos, que não é da minha vontade, é disso a vontade de Deus, para Deus poder entregar para você alguma coisa, você precisa estar dentro da forma de Deus, da forma que Deus quer. E não é de qualquer jeito, né? E ele me tratava assim, ele me falava as coisas, era muito sincero. Hoje, para falar as coisas, se você é muito sincero demais, a pessoa tem você como uma pessoa bruta, uma pessoa ignorante, né? Uma pessoa muito severa. Mas os antigos não, os antigos que eles tinham que falar, eles falavam porque eles sabiam, de fato, como é que Deus forja o que é dele dentro de nós. Já falava a verdade, né? Não tinha docinho, ursinho de pelúcia, mãozinha na cabeça, não, né? O evangelho, ele é confronto, ele vem para mexer em nós, para nos modificar, não é de dentro para fora, mas é de dentro mais para dentro ainda, né? Onde a gente acha que o Senhor, ele vai falar só com as nossas necessidades, nosso ego, né, o nosso eu. Ai, eu estou sofrendo. Ai, eu estou passando por isso. Ai, olha só, estão me perseguindo, né? E vai achar que Deus vai falar, ai, tadinho, vem cá, que eu vou te fazer um carinho, eu vou te carregar no colo, te bateram, te judiaram. Não, são processos que nós temos que passar, nós só crescemos com isso, né? As coisas de Deus, nós só absorvemos aquilo que é de Deus através de determinados sofrimentos, de determinadas situações que nós passamos, que nós não queremos passar, e nós temos que passar, né? Deus permite com que nós passamos, né? E esse irmão Ciro, ele falava para mim, ele passava na porta da casa dele, ele me chamava, falava umas verdades, me doía, e no dia seguinte eu falava, nem vou passar na frente da casa dele, Charles, eu falar. Esse homem me falou tudo isso, esse irmão, quem que ele pensa que é? Ele pensa que sabe tudo, e já vem me falando, já vem falando isso, ele não sabe o que eu passo, não sabe aquilo que eu estou atravessando, né? Aquela coisa que a gente tinha. Mas aí no dia seguinte eu subia do outro lado da calçada da rua, ele estava na janela me esperando, eu falei, vem cá, rapaz, Deus falou que você ia passar hoje aqui, que você ia passar do outro lado, que você ficou triste com toda a verdade que eu te falei, né? Vem cá, me atravessa aqui. Vinha, me dava um abraço, rapaz, você precisa ouvir, você precisa ser humilde, você precisa baixar a cabeça, e para você absorver alguma coisa do céu, para te dar solidez, para te dar profundidade, para afirmar as tuas estacas, você precisa ouvir a verdade, né? E a verdade, ela dói, mas ela liberta, ela é libertadora. Tanto é que no discurso do Senhor naquele dia lá, Pedro falou, Senhor, o discurso está muito forte, as pessoas estão indo embora. O Senhor falou para Pedro, Pedro, quer ir embora também? Vai embora também. Ele falou, não, Senhor, onde eu encontrarei? Só o Senhor tem palavras de vida eterna, né? Então a gente tem que acostumar, irmão, tem que entender que nós temos que ter resiliência, né? Uma construção, como Deus deu para o irmão Charles, ela não começa de baixo para cima, ela começa de baixo mais para baixo ainda. Primeiro você tem que descer do nível da rua para baixo, do solo, para construir os alicerces, para começar uma construção de uma identidade, entendeu? Para depois começar a construir a construção. Primeiro vem a fundação, vem a sapata, vem as colunas, né? Vem todo aquele baldrame, para depois vir por cima a edificação, né? E para descer não é fácil, ninguém quer descer. Quem quer descer? Né? Mas a conta de Deus é assim, primeiro para você ganhar, você precisa primeiro perder. Né? Para você subir, você precisa primeiro descer. E isso é difícil, ninguém quer, principalmente essa geração que vem agora, que é uma geração imediatista,
é uma geração que não tem paciência, é uma geração com vícios de tecnológicos, né, que faz parte, né? Então, mas para as coisas de Deus não é assim, tem que ter um caminho, como Deus deu para o Charles, tem que ter um caminho, tem que ter uma busca, porque senão, depois de... Não adianta Deus dar um dom das virtudes, que as pessoas normalmente querem os dons visíveis, né? Que é o dom de pregar, que é o dom de profetizar, que é o dom... Isso aí o diabo não quer dizer nada, irmão. O diabo também fala, o diabo também imita, e tem gente que prega RG, agora tá com mania de pregar RG, né, Charles? Agora é CPF, não adianta nada, não vai edificar nada. Tem até como se diz, Charles, um aplicativo agora que eles olham até tua casa, teu nome, sobrenome, sabe até o saldo da tua conta. E vê no aplicativo lá e vai na visita e fala tudo aquilo. Então os jovens se impressionam com isso. Isso não vai levar a nada, irmão. Né? Se não tiver a solidez na fé, se não criar uma identidade com o Senhor, né? Se você de fato não buscar o Senhor, entender como Charles disse agora o testemunho dele, buscar o Senhor com afinco, com adoração, de verdade, com sentimento puro, para a salvação da alma, e para entender o evangelho, o caminho, né? O caminho de Deus na sua vida, a vocação que você tem, entendeu? Fica difícil, fica pelo meio do caminho. Aí você renuncia ao ministério, você renuncia o dom, você renuncia as virtudes, você renuncia a música, você renuncia o órgão, né? Você renuncia a todas essas coisas, porque não aguenta passar as lutas, não aguenta passar as provas, não tem resiliência, não tem força, né? E Paulo falava, né, que a função dele, o que Deus tinha dado para ele, da forma dele disseminar o evangelho, ele falava que mesmo chorando, ele alegrava muitos. Mesmo morrendo, ele tinha uma palavra de vida para muitos, né? Mesmo pobre, ele tinha uma palavra que enriquecia espiritualmente a muitos. Ou seja, ele falava, posso tudo naquele que me fortalece. Então é essa essência que nós temos que buscar. É o que nos ajuda, porque o inimigo, na hora do vamos ver mesmo, ele sabe quem é de Deus e quem é, entendeu? Quem é dele, irmão. Você pode ver que hoje em dia, nem diabo está se manifestando mais em determinados lugares, porque já é dele, irmão. Perdoa falar. Já é dele. Antigamente, o inimigo manifestava nos lugares porque você via que tinha Deus naquele lugar. Né? Hoje nem se manifestar mais está manifestando, irmão. Hoje é tiração de foto, de selfie, Charles. E olha onde que eu tive. Olha a fotinha, olha com quem que eu tirei. Olha o anjo que eu tava. Precisa ver se é... E outra, estão dando nomes de homens de Deus para a pessoa. Estão usando esse nome, irmão, de homens de Deus, de uma forma, Charles, muito sem critério. Né? Hoje está dando. A pessoa ora, falou, aquilo é um homem de Deus. Quem falou que é homem de Deus? Homem de Deus não é assim, irmão. Homem de Deus tem servos de Deus, tem caros servos de Deus, tem pessoas tementes a Deus, tem pessoas, esse daqui é um servo de Deus. Agora, homem de Deus, irmão, não é assim, não. Se eu sou homem de Deus, que cai fogo do céu, consuma os tiros teus 50. É amigo de Deus, é diferente. Não é verdade? Deus hoje está em busca, Charles, daquele que é amigo e quem é amiga de Deus. Né? Servo de Deus está cheio, e glória a Deus por isso. E glória a Deus que tem servo de Deus, glória a Deus. Mas o Senhor quer a pessoa amiga de Deus hoje. Homens e mulheres de Deus, para que ele possa implementar, entendeu? As virtudes e aquilo que é do céu, para dar sequência no evangelho, irmão.